Então o vemos, Natanael, vamos trazê-lo aqui. E Natanael disse: Bem, espere um minuto. Agora, você deve estar errado. Não, não estou errado. Sabe aquele velho pescador com quem pescávamos ali embaixo? Sim. Você sabe que ele não conseguia assinar o nome. Isso é certo, para dar um recibo pelo peixe aquela vez. Quando ele entrou na presença deste que sei que é o Messias, agora quero lhe perguntar, Natanael, você é um bom estudioso, um bom hebreu e um bom leitor da Bíblia. O que será o Messias quando vier? Bem, ele será um profeta, porque a Bíblia diz que ele... Bem, o que você diria se eu lhe dissesse que ele contou àquele homem, Simão, quem ele era e quem era seu pai? Oh, não posso crer nisso. Bem, vamos descobrir. Vamos lá, vem e vê. Vem? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Indagou ele. Ele respondeu, vem e vê. Esta é uma boa pergunta. Não fique em casa criticando-o. Venha e veja por si mesmo. Ele conclamou, venha, traga sua Bíblia e examine-a. Aqui vem ele. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu, vem e vê. E quando ele entrou na presença de Deus, na presença de Jesus, Jesus olhou para ele e assim ele declarou, eis um israelita em quem não há dolo. Ele interrogou, Rabi, de onde me conheces? Ele respondeu, antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. Ele exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por quê? Sua característica o identificou. Por quê? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é mais poderosa e mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que divide e discerne os pensamentos e intenções do coração. Isso é o que os profetas fizeram, e eles eram a palavra. Eles eram a palavra em sua época, mas aqui estava a plenitude da palavra. Vem? Eles eram os que podiam lhes contar o que havia acontecido, discernir os pensamentos e o que era e o que é e o que está por vir. Então, ali estava ele. Havia alguns deles ali que disseram, eles tinham que dar uma resposta à sua congregação, tinham que fazê-lo, porque ali as obras poderosas foram realizadas e eles não podiam negar. Veja, falar de cura, eles já tinham cura. Eles tinham o tanque de Betesda lá em cima, vocês sabem, eles entravam naquele tanque e eram curados. Eles tiveram cura divina em todas as eras. Mas aqui estava um profeta, eles tinham que fazê-lo. Sabe o que disseram? Esse homem é Beelzebu, um adivinho. Jesus disse, eu vos perdoarei por isso, mas quando o Espírito Santo vier em outra era para fazer a mesma palavra, uma palavra contra ele nunca será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Isso é blasfêmia, chamar o Espírito de Deus de espírito imundo, que está fazendo a obra de Deus. Pense seriamente nisso agora. Lembre-se, mantenha isso em sua mente. Sim, foi assim que ele foi identificado ontem. Esse foi Jesus ontem. E se ele é o mesmo hoje, ele faria o mesmo. Foi assim que ele se revelou como o Messias. Foi assim que eles o conheceram, por aquela obra. Olha, isso... Há somente 3 espécies, 3 raças de pessoas. Essas são judeus, gentios e samaritanos. E esses são o povo de Cão, Sem e Jafé. Agora, se cremos na Bíblia, todos veem os filhos de Noé, e esses são os judeus, gentios e samaritanos. Agora, os gentios não estavam esperando nenhum Messias. Tínhamos uma clava nas costas e adorávamos um deus pagão. Nós, anglo-saxões e assim por diante. Naqueles dias, éramos pagãos, romanos e gregos e assim sucessivamente. Não estávamos esperando nenhum Messias, mas os hebreus o estavam esperando.
Lembre-se, ouça isso atentamente agora. Ele só aparece para aqueles que o estão esperando. Só aparece para aqueles que o estão buscando. Dá-se a conhecer aos que o buscam. E ele se deu a conhecer aos judeus muitas vezes. Quando chegarmos mais tarde na semana, vamos tomar mais personagens. Pois bem, há um samaritano. Eles o estão buscando também. Então ele estava em seu caminho a Jericó. Então teve que subir pelo caminho de Samaria e veio para a cidade de Sicar. Por volta das 11 horas ou das 12, ele enviou os discípulos à cidade para buscar alguns mantimentos. Enquanto eles estavam fora, uma mulher de má fama da cidade veio, talvez uma garota bonita. Ela provavelmente, vocês sabem, tenha sido expulsa por seus pais e tudo mais. E ela não tinha visto nada na igreja. Então ela apenas ganhava a vida de uma maneira ruim por ter muitos maridos. E ela veio ao poço e estava Jesus sentado ali, um judeu. Ele provavelmente parecia um pouco mais velho do que realmente era, porque tinha só 30 anos, e encontramos em São João 6 que alegaram que ele parecia ter 50. Disseram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Ele respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Vem. Mas pode ter sido seu trabalho, pode ter exercido uma grande sobrecarga sobre ele. Lá estava ele, sentado ao lado do muro. E essa mulher veio e pegou o pequeno... Vocês têm aqui no sul um carretel, vocês sabem, com um aro. Ainda há pequenos poços antigos lá, e do mesmo jeito. E é um pouco panorâmico assim. E ela baixou esse cântaro. Vocês deveriam ver aquelas mulheres. Vocês, mulheres, falam sobre andar corretamente. Já as vi pegar aqueles cântaros que comportam uns 5 galões e elas pegam e os colocam em cima da cabeça, um ali em cima. Colocam um no quadril e outro no outro e caminham, conversando uma com a outra e nunca deixam cair uma gota. Caminham tão bem quanto você jamais viu. Pois bem, no Oriente, vejam, as mulheres más e as mulheres de bem não podem se associar. É diferente aqui, mas lá elas não podem. Ela está marcada, isso é tudo. Se ela alguma vez teve o marido errado, não podiam mais se associar com ela. Nós constatamos que aqui está tudo bagunçado, mas lá não estava. Então ela não podia vir com as virgens de manhã. Ela tinha que chegar por volta do meio-dia para pegar a sua água. Então ela começou a baixar o cântaro, mas havia uma semente predestinada naquela pequena mulher. Ela baixou o cântaro e ouviu um homem dizer: dá-me de beber, traga-me água. Ela se virou e olhou ao redor e ela viu este judeu. E este judeu, talvez um homem de meia idade. Não sei quais eram seus pensamentos naquele momento. Então ela disse: ora, não é costume, tu, sendo um judeu, pedires a mim uma mulher de Samaria. Veja, ela não sabia o que era. Ela só... Talvez o homem esteja ficando astuto com ela, então ele disse: não é costume vocês judeus. E assim a conversa continuou. E o que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando atrair a sua atenção. O pai o havia enviado ali, mas agora ele tinha que descobrir por que ali. Eles estavam buscando um Messias. Ele havia se identificado aos judeus. Agora aqui está ele com os samaritanos. E disse: não é costume pedires a mim uma mulher de Samaria tal coisa. Então ele respondeu: mas se tu soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber. Eu te daria águas que não tens que vir aqui tirar. E eles seguiram falando sobre adoração. Logo ele descobriu qual era o problema dela. Todos sabemos o que era, muitos maridos. Ele olhou para ela e disse: mulher, vá buscar o teu marido e vem aqui. Ela respondeu: não tenho marido. Ele afirmou: disseste a verdade.
pois tiveste 5 e aquele com quem estás vivendo agora não é teu. Observem aquela mulher. Vejam a diferença entre ela e aquela organização. Observem-na como um indivíduo. Observem aqueles fariseus disseram: esse homem é Beelzebul. Olhem para ela, ela não. Ela se virou e afirmou: Senhor, vejo que és um profeta. Oh, ali está aquela luz, vejam. Quando o sol atinge a semente e o tipo certo, isso trará vida, tão certo quanto o mundo existe. Atingiu aquela semente no coração daquela pequena prostituta. Ela exclamou: Senhor, vejo que és um profeta. Agora sabemos que já se passaram centenas de anos desde que tivemos um profeta, e sabemos disso. Quando o Messias vier, estamos esperando por ele, e quando o Messias vier, isso é o que ele fará. Esse é o sinal do Messias. Não o veem? Era o Messias que estava em Moisés, era o Messias que estava em Enoque, era o Messias em todas as eras. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É Cristo o tempo todo. Disse: Eu sei, sabemos que quando o Messias vier, isso é o que ele fará. Ele declarou: Eu o sou, eu que falo contigo. Oh, que coisa! Com isso, ela deixou o cântaro, correu até a cidade e disse: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o próprio Messias? E o povo daquela cidade, sem ver aquilo ser realizado, toda a cidade creu nele. Isso mesmo, porque sua característica do que ele era, ele foi identificado para aquela cidade de Sicar. Ele foi identificado, o Messias de Deus, pelo seu caráter, a característica que estava nele, porque ele era o Deus dos profetas. Ele era o profeta. Ele era o profeta manifestado. Ele sempre foi, através das eras, o mesmo. E se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.